Olá, pessoal. Eu sou Alan Salles, consultor de implantação e treinamento em franquias. Seja muito bem-vindo ao treinamento Gestão Prática. Hoje você vai estar vendo um manual do novo gerente. E nesse manual você vai aprender sobre gestão, liderança, execução para operação de alta performance. Tudo aquilo que um novo gerente precisa ter para performar na sua operação. Seja muito bem-vindo a essa jornada. Esse manual ele foi desenvolvido para transformar a sua atuação em resultados reais. Focaremos no que realmente importa, o pé no barro e a eficiência operacional. Fundamento da gestão. Qual é o papel do gestor, afinal? Ele lidera. E o que significa liderar? Significa inspirar e guiar a equipe para um objetivo comum. Ele também executa, ou seja, ele garante que os processos sejam seguidos à risca. Quando eu digo ele executa, é porque ele tem ali a equipe ao seu lado, aonde ele conduz a equipe a executar. E ele também controla, porque ele acompanha números e corrige desvios. O impacto da liderança. Qual o impacto que isso pode causar no dia a dia? Uma liderança forte não apenas cobra, mas desenvolve a cultura operacional. A produtividade da equipe é o reflexo direto da clareza das suas ilustrações. Ou seja, uma liderança forte, ela treina, ela ensina, ela capacita, ela desenvolve as pessoas ali dentro daquela cultura operacional, né? E ela trabalha a produtividade da sua equipe, né? Que acaba sendo um reflexo direto da clareza das suas instruções. Então é importante que em cada instrução, em cada dica, em cada treinamento, em cada definição de meta, você tenha ali clareza. Indicadores de performance. Vamos entender agora quais são os principais indicadores de performance, né? Porque gerir sem números é como dirigir no escuro. E estes são os seus faróis, né? Vamos tratar aqui agora, falar dos principais indicadores. O primeiro é a conversão. O que a conversão mede? Ela mede visitantes versus compradores. E por que isso é vital? Porque mede a eficácia da venda na ponta. O ticket médio. O que o ticket médio mede? Ele mede o valor gasto por cliente. Então, indica a qualidade do atendimento e do mix. E o PA, né, que quer dizer peças de atendimento. Ele mede a média de itens por venda. E por que ele é vital? Porque ele tem foco em venda adicional e venda sugestiva. E produtividade. Ele mede o quê? Ele mede a venda por colaborador, ou seja, por cada membro da equipe. E por que ele é vital? Porque ele faz otimização de força de trabalho. Então, é importante que o gestor esteja atento a esses indicadores, o que cada um deles mede e qual é o que ele causa, né? O que ele provoca ali de resultado dentro da sua operação. Metas versus realidades. Nós temos um exemplo aqui, né? A conversão da loja foi 18% e essa era a meta, né? E bateu 15%. O ticket médio era R$250, que bateu R$250, e a meta R$220. E a venda adicional, né, que é o PA, ele tinha a meta de 2,5 itens ali, né, por pedido, e ficou com a média de 1,8. Então, nós temos aqui uma análise. Embora o valor por venda esteja acima da meta, estamos perdendo clientes no fluxo e vendendo poucos itens adicionais. Então, observa que, medindo esses indicadores aqui, nós conseguimos identificar que no fluxo estava perdendo cliente
e que estava vendendo poucos itens adicionais, né? Porque o PA não bateu e o ticket médio também não bateu, apenas a conversão ali da operação. Liderança de equipe. É importante, muito importante você estar atento à liderança da equipe. Desenvolver um time forte. Um líder operacional forte, ele não espera o problema acontecer. Ele antecipa através do treinamento contínuo. E como que ele faz isso? Ele faz alinhamento diário, né? Sempre dá um briefzinho ali de como vai ser a rotina do dia. Treinamento no local de trabalho e também ele tem a cultura do feedback transparente, porque é importante, teu funcionário, teu colaborador, teu vendedor, ele precisa saber se ele está performando, ele precisa saber se ele está fazendo certo ou se ele está fazendo errado. E você precisa ser transparente nisso para que você consiga ali conduzir ele a fazer um trabalho de excelência. E o poder do feedback, agilidade, dê um feedback o mais próximo possível do evento. A correção imediata evita vícios. Ou seja, então, se você viu uma situação ali na sua equipe com relação à venda ou alguma situação operacional, um não cumprimento de um padrão, de uma regra ou de algo que já foi alinhado, dê o feedback imediato. Clareza, seja específico. Não diga, por exemplo, atenda melhor, mas diga, ofereça um item complementar. Então, a maneira que você fala, você pode transferir clareza ou não. Então, não fale de forma genérica. Impacto. Sempre conecte a ação do colaborador ao resultado da loja e ao bônus dele, né? Então sempre liga, né? O que ele está fazendo, o que pode acontecer com o resultado da loja e o que pode acontecer com o resultado individual dele. Cultura de responsabilidade, 100% comprometimento, né? Então 100% de comprometimento deve ser uma cultura de responsabilidade do gestor. O que enfraquece a cultura? A falta de consistência. Se o gerente abre a loja atrasado ou ignora erros pequenos, a equipe entende que o padrão baixou. Faz o certo quando ninguém está olhando. E isso é uma pura verdade. Se você fala para uma pessoa hoje o que ela precisa fazer, amanhã ela pode esquecer. E se ela não esquecer, né? Se ela não esquecer, ela não vai fazer se ninguém tiver olhando. Então, o líder ele tem que ter esse comprometimento. Ele não pode ignorar, ele não pode deixar passar desapercebido. Ele precisa acompanhar. Atenção à contratação, né? O perfil ideal, você precisa estar atento à contratação, ser mais assertivo possível na contratação. Então, se você busca um perfil operacional, esse perfil ele tem que ser focado em processos, organização de estoque, precisão de caixa e reposição. Isso é o motor da engrenagem. Agora, se você está buscando um perfil comercial, saiba que esse perfil ele tem que ser focado em pessoas, ter o poder de persuasão, energia e atingimento de metas. É a cara da marca para o cliente. Então, precisa se atentar, né, a essas características de perfil quando você buscar um perfil no mercado para contratação. Entrevista e integração, sinais importantes, né, na entrevista que você precisa se atentar. Brilho nos olhos e vontade de aprender. Pontualidade e apresentação. Comunicação clara e empática. O primeiro dia define se o colaborador fica por 3 meses ou se ele fica por 3 anos. Então, a partir do momento da contratação, você precisa fazer essa integração, porque na entrevista não se descobre tudo. É claro que você vai fazer uma entrevista entendendo o perfil,
para ser o mais assertivo possível. Mas, quando você contrata, ou seja, você coloca o colaborador para dentro, você precisa olhar para esses pontos aqui. E o gestor, ele sempre fica atento à experiência do cliente, né? Por quê? Porque o gestor entende que o cliente esquece o que você diz, mas nunca esquece como você o fez sentir, né? Então, muitos clientes deixam de comprar pela experiência, né? Pela má experiência. Então, você precisa estar atento a isso, se a sua equipe ela está entregando uma experiência de excelência ao seu cliente. Porque a padronização do atendimento é a garantia da fidelização. O gestor também ele precisa se atentar à organização e rotina, né? Por exemplo, abertura eficiente. Tudo começa na abertura. Então, se na abertura não tem um checklist diário, não tem limpeza, não tem um briefing matinal, né, de como vai ser o dia, mesmo que seja ali de forma resumida sobre expectativa de organização, expectativa de metas, né, então já se começa o dia de uma forma errada. O gestor também precisa acompanhar o controle operacional, né, gestão de ruptura e organização do estoque. Imagina só, você coloca uma meta para um colaborador, uma meta de faturamento, ou mesmo uma meta de item, e ninguém bateu o estoque, chegou na metade do dia, aquele item acabou. Isso se torna frustrante, tanto para o cliente que veio em busca daquele item, ou também como para a equipe que ofereceu e agora não tem para entregar ao cliente e para continuar vendendo. Um líder ele tem que estar atento aos períodos sazonais, né, aos períodos de maior venda, ao horário de maior pico, e ter ali o domínio do seu controle operacional e principalmente do seu estoque. Na minha experiência, né, vivida em franquias, eu tenho visto muitos gestores que no final de semana deixam faltar produtos, né? E ficam desesperados atrás de produtos. Por quê? Porque não houve ali um controle operacional. Se você sabe, por exemplo, que dia de semana, final de semana é o dia do seu maior fluxo, então você precisa ali, pelo menos na quinta-feira, na sexta-feira, bater o seu estoque, né, para garantir que você tenha produto suficiente para o final de semana e que você tenha tempo ali de repor. Se for durante a semana o seu maior fluxo, é a mesma coisa, você precisa ali ter o controle do seu estoque, fazer o seu inventário, fazer a sua contagem, buscar ali o seu consumo, né, a média do seu consumo diário, para entender ali se os seus produtos vão dar ali sem te prejudicar no atingimento da sua meta, sem prejudicar o seu vendedor ali na hora de ofertar ao cliente. E consistência, né? Acompanhamento sistemático das tarefas diárias. Ou seja, não adianta você elaborar um plano de ação hoje, reunir toda a sua equipe, falar com a sua equipe hoje, se você não vai seguir com isso, se você não vai dar consistência nisso, né? Apenas um dia de ação não é o suficiente para a entrega aí de um resultado de excelência. Então, é preciso consistência. Por exemplo, de metas, você tem que falar todo dia. De faturamento, você tem que falar todo dia. De indicadores, você tem que falar todo dia. Acompanhar, ver quem bateu, quem não bateu, conversar com quem não bateu, e quem bateu perguntar o que fez de diferente. E tendo sempre essa consistência. A venda de hoje não é a mesma de amanhã. A de amanhã não é a mesma depois de amanhã. Por mais que tenha uma meta mensal, diariamente, isso precisa ser acompanhado, isso precisa ser falado. Faça isso através de reuniões pré-operacionais diariamente, com os turnos, né? Turno da abertura, depois faça com o turno, o segundo turno. Se for o caso de você não ter esse tempo, delega para alguém fazer. Olha, fulano, eu fiz a reunião do primeiro turno, essa reunião foi assim, 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 eu preciso que você faça igual no seu turno. E pergunte como é que foi a reunião
reunião pré-operacional? Conseguiu fazer do jeito que eu falei? Né? Como é que você falou com a equipe? Como eles se comportaram? E verifica o resultado no dia seguinte. Então, é importante que haja essa consistência. O novo gerente, né, o gestor, ele precisa ter aí um checklist. Né? E esse checklist, ele engloba o quê? Rotina diária, checar vitrine, iluminação e limpeza, briefing, alinhar a meta do dia com cada vendedor, acompanhamento de indicadores, analisar o dia 1 e agir nos desvios, estoque, validar recebimento e organização, e atendimento, estar no salão de venda nos horários de pico. E também planejamento, organizar a escala da próxima semana. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é realidade. Então é isso que nós buscamos em cada meta, em cada incentivo, em cada engajamento. É o caixa, porque essa que é a realidade de um negócio. Se um negócio não tem caixa, um negócio ele fica no vermelho e quebra.